E aí galera, tudo bom? Então hoje a gente vai continuar a nossa aula de funções inorgânicas entrando na nossa terceira função, que é a função sais. Então, por definição, o que são sais? Sais são compostos que quando você coloca em água, meio aquoso, eles vão se dissociar, produzindo um cátion e um ânion. Onde, dentre os cátions que ele forma, pelo menos um tem que ser diferente do H+, para que ele não seja um ácido. E quando ele formar os ânions, ele vai ter que produzir pelo menos um ânion diferente da hidroxila, para que ele não seja uma base. Então agora a gente vai entrar na parte da nomenclatura. Com relação à nomenclatura, a gente tem que ter o cuidado de primeiro saber o nome do ânion e depois o nome do cátion para montar o nome do sal. Como é que a gente sabe a questão do nome do ânion? A gente vai utilizar aquela mesma regra que utilizar para o ácido, utilizando o número de oxidação. Qual é a diferença? Quando você tem os hidrácidos, o sufixo que você utilizava era hídrico. Então, se você tiver um ânion não oxigenado no sal, esse sufixo ele passa a ser eto. Quando a gente tem os oxiácidos, que agora sim eles são baseados no número de oxidação, você vai ter, quando o sufixo era ico para aquele ácido, que é quando você tem os números de oxidação, mais 5, mais 6 e mais 7, agora você vai ter um sal terminado em ato. Quando você tiver um oxiácido, onde o elemento diferente do oxigênio tiver número de oxidação mais 1, mais 2, mais 3 ou mais 4, aí ele vai receber um sufixo ito. Os prefixos que a gente tinha, eles vão ser mantidos. No caso, o prefixo pé, quando o número de oxidação do elemento diferente do oxigênio for mais 7, e hipo, quando esse número de oxidação ele for mais 1 ou mais 2. Então, isso aqui tem que ser mantido. Vamos pegar agora exemplos de ácidos e sais, para a gente ver como é que fica o nome desse ânion. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ácido clorídrico. Então, se você ver, ele termina em hídrico porque é um ácido não oxigenado. Então, se a gente pegar só o ânion desse ácido, o nome desse ânion vai ser chamado de íon, porque ele é carregado, e o nome vai ser cloreto. Agora, se eu pegar o ácido fluorídrico, tirei o hidrogênio, sobrou quem? O ânion. Como é que eu vou chamar esse ânion? Vai ser chamado de íon fluoreto. Beleza? Viu como é tranquilo? Não tem o oxigênio, coloca o nome do elemento e o eto no final. Agora a gente vai ver a questão dos ânions oxigenados. Por exemplo, ácido sulfúrico. Se eu tirar os cátions hidrogênio, eles vão ficar o quê? Você vai ter sulfúrico, então o ico sai e vai virar um sufixo ato. Então esse ânion aqui vai ser chamado de ânion ou íon sulfato. Beleza? Ácido perclórico. Então aqui a gente tem o prefixo per e o sufixo ico. O prefixo mantém, vai ficar per. Elemento é o cloro. E o sufixo, se é ico, vai virar ato. Então esse é o íon perclorato. Agora, para o de baixo, você tem o ácido hipocloroso, que é esse elemento aqui. Na hora que a gente pegar, o prefixo é mantido, então fica hipo. Nome do elemento, cloro. E o sufixo era oso quando era ácido. Quando ele perdeu hidrogênio, vai virar ito. Então, isso aqui vai ser o íon hipoclorito, que é o mesmo que é utilizado para fazer a água sanitária. Beleza? Com relação à nomenclatura dos cátions, a gente vai ter dois casos aqui, que são os cátions com elementos de inox fixo e os elementos de inox variado. Então, quem são os elementos de inox fixo? São os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, por aí vai. Os elementos da família 2A, a gente tem o íon amônio, prata, zinco, cádmio, níquel e alumínio. Então, simplesmente quando você tem um elemento de inox fixo, o nome dele vai ser só íon e o nome do elemento. É bem tranquilo. Vai ficar, por exemplo, o Na+, a gente vai chamar de íon sódio. O Ca2+, vai ficar íon cálcio. O NH4+, vai virar íon amônio. E o Ag+, vai ser chamado de íon prata. Esses aqui são todos os elementos que têm número de oxidação fixa. O sódio é um elemento da família 1A. O cálcio é um elemento da família 2A.
E amônio e prata são elementos de inox fixo também. Agora, quando a gente tem elementos com o número de oxidação variado, a gente tem que colocar o número de oxidação do elemento para diferenciar na fórmula. Então vai ficar como? Por exemplo, o ferro 2+, vai ficar íon, ferro, aí você coloca entre parênteses um número romano. E aqui a gente tem o ferro 3, a gente vai chamar de íon, ferro 3. Quando você tem elementos que só tem 2 números de oxidação, a gente pode utilizar sufixo oso e sufixo ico. Então, o menor número de oxidação recebe um sufixo oso. Então, o íon ferro 2 ele também pode ser chamado de íon ferroso. Enquanto que o íon que tem o maior número de oxidação, que é o ferro 3, ele vai receber o nome ico. Então, além de íon ferro 3, ele também pode ser chamado de íon férrico. Já no caso do cobre, a gente vai ter o íon cobre 2+, pode chamar assim, íon cobre. E aqui a gente vai chamar de íon cobre 1. Aí o mesmo esquema. Você pode dar o sufixo oso para o de menor número de oxidação e o sufixo ico para o de maior número de oxidação. No caso do cobre, ele não vai ficar cobroso, certo? Ele vai ficar com o prefixo dele, do nome original dele. Vai ficar íon cúprico e íon cuproso, certo? Então, o cobre ele não vai ficar com o nome dele em português. E agora, uma vez que a gente sabe colocar o nome do ânion e o nome do cátion, a gente pode montar o nome do sal. Como é que vai ser feito isso? O nome do sal ele vai seguir a seguinte regra de formação. Vai ficar o nome do ânion e depois você coloca di e o nome do cátion. Então é só montar essas duas estruturas que você vai ter o nome do sal. Então, por exemplo, aqui a gente tem o NaCl. O ânion não tem oxigênio, então vai terminar em eto. Então o nome desse sal vai ser cloreto de... O sódio ele é um elemento da família 1A, então vai ficar cloreto de sódio. Quem é esse composto, professor? É o nosso famoso sal de cozinha. Aqui, novamente, não é oxigenado, então vai ficar com o sufixo eto, o ânion. Lembre-se sempre que a estrutura da fórmula química, primeiro vem o cátion, depois vem o ânion. Então a leitura do nome é feita de trás para frente. Então vai ficar fluoreto de cálcio. Cálcio, elemento da família 2A, número de oxidação fixa. Aqui, mesma coisa, você tem um ânion não oxigenado, no caso é o enxofre. O enxofre ele vai permanecer com aquele nome sulfo. Então vai ficar sulfeto de... O cátion é a prata. Prata tem inox fixo, então a gente coloca só o nome do elemento. Sulfeto de prata. Agora vai começar os ânions oxigenados. Então você vai ter Na2SO4. Então o nome desse rapazinho aqui, ele vai ser chamado como? Se você calcular o número de oxidação, vamos fazer aqui. Na2SO4. Então o sódio ele é um elemento da família 1A. O oxigênio ele vai ter carga fixa igual a -2. E o sódio, por ser um elemento da família 1A, ele tem inox fixo igual a +1. Então, qual é que vai ser o nome qual é que vai ser o número de oxidação do enxofre? A gente vai chamar de X, a gente não conhece. Como é que eu determino esse número de oxidação? Vai ficar 2 vezes a carga do sódio, que é 1, mais X, mais 4 vezes a carga de cada oxigênio, que é -2. Isso aqui dá a carga do composto, que é 0. Então vai ficar 2 mais x menos 8 é igual a 0. Daqui a gente tira que x é igual a 8 menos 2. Portanto, o meu número de oxidação vai ser mais 6. Então, se eu olhar aqui para a tabela de sais, o sufixo para número de oxidação mais 6 é ato. Então, a gente vai chamar esse rapaz aqui de sulfato de... O cátion dele é o sódio. Aqui, então, memorize. Toda vez que você tiver o SO4, é como se fosse um ânion agora de inox fixo. SO4, obrigatoriamente, é sulfato. Ele vai ter carga fixa igual a 2-. Quando você pega o PO4, o que vai acontecer? Se você pegar aqui K3PO4, qual vai ser a carga do fósforo? Se você pegar aqui, o
Potássio ele é da família 1A e vai ter carga mais 1. E o oxigênio vai ter carga menos 2, porque a gente está trabalhando com sais. Então vai ficar 3 vezes 1 mais X, que eu não sei que é a carga do fósforo, mais 4 vezes menos 2. Isso aqui vai dar igual a 0. Fazendo essas contas, vai ficar 3 mais X menos 8 é igual a 0. Daqui eu tiro que X é igual a 8 menos 3. Eu vou passar os números trocando os sinais para o outro lado. Portanto, o número de oxidação aqui vai ser mais 5. E mais 5, você vai ter o sufixo terminado em ato novamente. Então, o nome do elemento é o fósforo. Com o sufixo ato vai ficar fosfato. De que? Elemento da família 1A, NOx fixo. K, quem é? É o potássio. Então, agora a gente vai colocar o nome dos outros elementos aqui. Não é oxigenado, é o cloro. Então, a gente já sabe que isso aqui vai ser cloreto. Cloreto de quê? Cloreto de ferro. O cloro, quando está sozinho, ele tem número de oxidação menos 1. Como cada cloro tem carga menos 1, então 2 cloros vão ter 2 cargas negativas. Para compensar as 2 cargas negativas, o ferro ele tem que ter carga mais 2. Então, aqui vai ser o cloreto de ferro 2. Quando eu for colocar agora FeSl3, o que vai acontecer? Para compensar 3 cargas negativas, o ferro tem que ter 3 cargas positivas. Então, aqui vai ser o cloreto de ferro 3. Beleza? Então, o número de oxidação ele vai aparecer sempre entre parênteses, sem separação da palavra que tem anterior, em algarismos romanos. Agora, se você pegar esse rapaz aqui, CuSO3, então vou apagar aqui a parte de cima, para a gente fazer. Esses ânions de enxofre oxigenados, você só pode ter 2. O SO4, que é o sulfato, e o SO3, 2-. Professor, qual é o número de oxidação desse enxofre aqui? Vamos chamar de X. Então vai ficar 3 vezes menos 2, que é a carga do oxigênio, mais X, que é a carga do enxofre, que eu não sei qual é ainda. Isso aqui vai dar igual a menos 2, que é a carga que a gente está vendo aqui. Se eu fizer essas contas, vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, menos 6 mais X é igual a menos 2. Daqui eu passo 6 para o outro lado, vai ficar X é igual a menos 2 mais 6. Portanto, X igual a mais 4. Então, se o X é igual a mais 4, ele vai ficar com o sufixo ito. Então, esse rapaz aqui vai ser chamado de sulfito. Então, toda vez que você tiver o SO3, ele vai ser o sulfito. Como ele tem carga 2-, o cobre tem que ter carga 2+. Então, isso aqui vai ser o sulfito de cobre 2. E, por último, a gente vai ter o quê? O SO4, que a gente já sabe que é sulfato, e Di. Agora, a gente tem que saber o número de oxidação do outro elemento. Vou apagar aqui embaixo para a gente ter uma noção. Então, colocar aqui CO2, SO4, 3. Então, vamos colocar aqui. Então, a carga do sulfato ela é fixa igual a menos 2. A do cobalto eu não sei quanto é. Então, vou chamar de X. Vai ficar 2 vezes X, que você tem 2 átomos de cobalto, mais 3 vezes menos 2, que é a carga do sulfato. Então, o número que vai multiplicar o NOx é o que está fora do parênteses. Isso aqui vai dar igual a carga do composto. Como não tem nenhum número aí, a gente diz que é 0. Então, vai ficar 2x menos 6 igual a 0. A gente passa o 6 para o outro lado, vai ficar 2x é igual a 6. Passa agora o 2 dividindo, x igual a 6 dividido por 2. Então, x é igual a mais 3. Então, esse aqui vai ser o sulfato de cobalto 3. Então, aqui vai ser o nome dos sais que a gente tem. Com relação aos sais, a gente vai ter alguns ânions especiais. Por exemplo, os ânions hidrogenados. Os ânions hidrogenados eles vêm de ácidos que não são completamente neutralizados. E também vai ter os ânions de moléculas orgânicas. Aqui a gente só vai citar os dois principais. Então, quando você tem um ânion hidrogenado, você vai colocar um prefixo hidrogênio na frente e depois colocar o ânion como se não tivesse hidrogênio. No caso do CO3, esse é o carbonato. Então, esse é o íon hidrogênio carbonato. Esse íon aqui, o SO4, a gente já viu que é sulfato. Então, se ele tem um hidrogênio, ele vai virar o ânion hidrogênio sulfato. Aqui, você tem um ânion
fosfato. PO4 é o fosfato. Então vai ficar íon, hidrogênio, fosfato. Agora, o de baixo, ele também é um fosfato. E também tem hidrogênio. Professor, como é que eu vou diferenciar do de cima? Aqui tem 2, então você tem que colocar um prefixo de contagem para dizer que tem os 2. Como? Vai ficar dihidrogênio, fosfato. E esses ânions orgânicos, professor? Esse aqui vem do ácido etanóico ou ácido acético. Então ele é chamado de íon acetato ou íon etanoato. Esse rapazinho aqui ele vem do ácido oxálico. Então ele vai se chamar de íon oxalato. Vamos pegar alguns exemplos que tem esses sais. Então esse rapaz aqui, qual é o nome dele? O nome desse ânion vai ser hidrogênio carbonato de sódio. O de baixo vai ser o hidrogênio fosfato de sódio também. E o de baixo vai ser o quê? Isso aqui tem um 2, está faltando, viu? Vou corrigir. Esse rapazinho aqui vai ser o acetato de cálcio. E por último a gente tem o oxalato de potássio. Então, o oxalato de cálcio, ele é presente nessa plantinha aqui chamada de Comigo Ninguém Pode. É o que compõe essa parte branca da folha. Eles são pequenos cristais bem afiados que quando você ingere, ele penetra na garganta, gerando um processo inflamatório que fecha a via respiratória. É por isso que a Comigo Ninguém Pode ela é tão venenosa.